Graça e paz, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos estar na casa dEle para adorar o nome dEle, engrandecê-lo e dizer que Ele é santo, 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 santo. Que os nossos lábios não se cansem de dizer ao Senhor que Ele é santo. Que nós não nos cansemos de engrandecer o nome do Senhor dia a dia. E nós vamos passar para mais um momento de adorarmos o nome do Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Versículos 24 e 25. Depois nós vamos ler também o 28, tá bom? Diz assim: quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. E agora o versículo 28. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Amém? Glória a Deus. A gente não cansa de dizer que esse momento de oferta não é para te convencer a dar dinheiro, nem é para pedir dinheiro. Não. Mas é um princípio bíblico. A Bíblia diz que quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. E nós temos visto muitos testemunhos de pessoas que têm abençoado a casa do Senhor e têm sido abençoados também, né? Nós não pedimos dinheiro, não. Nós te ensinamos princípios bíblicos. E quando a gente não confia no nosso dinheiro como principal, quando a gente confia primeiramente no Senhor, o Senhor nos abençoa. Nós temos falado muito isso aqui e temos falado daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o generoso prosperará. Quem conhece o nosso ministério sabe que aquilo que é colocado nessa casa não tem sido para abençoar as nossas vidas, mas tem sido para abençoar a vida de muitos outros. Sábado agora, por exemplo, nós teremos o nosso projeto PMA. Então toda a oferta que entra nessa casa, ela tem sido sim para a manutenção do templo, né, para esse ar-condicionado gostoso aí nos dias de calor, para que a igreja funcione, né, todas as coisas da igreja funcionem. Mas também tem sido para abençoar todas as obras sociais, todas as obras missionárias da igreja. O dinheiro que você deposita nessa casa, ele tem ido para a África, para abençoar a vida do povo lá de Moçambique, do povo de Guiné-Bissau, e tem mais um, tem? Lá da África, Guiné-Bissau, Moçambique, você tem abençoado e pessoas têm comido lá, têm tido alimento na mesa por conta da oferta que tem sido depositada neste lugar, né? Lá eles já construíram até uma padaria, já tiveram a oportunidade de construir uma igreja, porque o pessoal ficava debaixo do sol de 40 graus. Imagina o calor de hoje e você adorando ao Senhor. E agora é o mini hospital que eles estão construindo lá, com toda a oferta que tem sido levantada aqui. Temos também a nossa casa de recuperação lá com a pastora Elaine e o pastor Ronaldo, onde eles têm quase 100 pessoas lá. 99% deles não são pagantes, eles vivem de doações e a sua oferta tem abençoado
para que eles consigam manter a casa de recuperação lá, tanto com homens quanto com mulheres. E no sábado agora, você que já quiser participar, já está convidado, já está antecipando os recados, né? Sábado agora nós temos o projeto PMA, onde é confeccionado aqui o alimento, nós separamos roupas, já tem bastante doação de roupas lá. A garagem do bispo está lotada de garrafa d'água que doaram lá para a gente entregar para o pessoal na rua. Então quem quiser participar, sábado agora a partir das 9 da manhã, nós faremos a confecção dos marmitex, a separação das roupas, e aí por volta mais ou menos no kit de higiene também, por volta de uma meio-dia mais ou menos, o pessoal sai para entregar, tá bom? Então, pastor, eu não consigo vir para ajudar na entrega, mas eu consigo vir para ajudar na confecção, eu consigo vir para ajudar na separação de roupa. Você está convidadíssimo a estar aqui. Ah, eu não consigo vir de manhã, eu consigo vir só à tarde, só ao meio-dia para entrega. Você também está convidadíssimo a ir, né? No final do ano aí, até as crianças puderam participar. Nós fomos lá na rua. Glória a Deus, já estão atendendo 300 mulheres. E isso tudo com aquilo que você tem entregado neste lugar. Por isso que a Bíblia diz, né? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, aquilo que você deposita aqui tem ido para abençoar muitas vidas, né? Tem gerado cestas básicas para muita gente também, gente que precisa. Às vezes para pagar conta de gente que precisa. Então, tudo aquilo. E Deus, assim, nós temos vivido um momento com o Senhor que nós temos visto até aquilo que entra na igreja, Deus multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Né? Houve uma época que a gente falava assim, meu Deus, como nós vamos pagar as contas? E nesses últimos tempos nós temos visto Deus aumentar assim, aquilo que tem entrado aqui na igreja de uma forma considerável. Nós temos até nos surpreendido, né? Essa semana também a gente tem investido, essa semana compramos todas as revistas das crianças. Domingo as crianças estarão com as suas revistas que eles vão poder levar para casa para estudar. Então, tudo que entra aqui tem sido investido em vidas. Amém? Então, você que sentir no seu coração de abençoar essa obra, que você possa dar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Pastor, hoje eu não tenho. Fique em paz, meu amado. Porque o Senhor, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Mas se você tem a possibilidade, pastor, eu quero ajudar, eu quero abençoar, que você sentir no seu coração que você possa abençoar. Nós temos aqui o nosso Pix, a chave Pix da igreja, tá? É o nosso CNPJ 27011-502, 1000 ao contrário 74. Tem ali a obreira Ana com os envelopes, você pode levantar a sua mão e ela vai entregar. E tem ali a maquininha com o seu Roberto também. Então, se você quer entregar seu dízimo ou sua oferta, pode chamar ele ali também. Se você achar que fica mais fácil com a maquininha, seu Roberto está ali atrás. Tá bom? Glória a Deus. Vamos nos colocar todos de pé. Glória a Deus. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Se tem alguém aqui desempregado, primeiro, se tem alguém desempregado, manda o currículo pro meu marido. Meu marido, a gente fala que ele conserta currículo, 99% consegue emprego, que é o currículo ungido. Né? Tá desempregado, já manda o currículo para ele. Aí você tá desempregado, pastor, eu não tenho. Levanta a sua mão aí, que nós vamos orar em nome de Jesus, para Deus abrir as portas, fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, o negócio na minha casa tá difícil, tá apertado, tô vendendo a janta, tô vendendo o almoço para comprar janta, em nome de Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que você tenha como abençoar, porque tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão não é para nós,
Ele coloca para nós abençoarmos outros. Então, o Senhor, Ele vai derramar sobre a sua vida para que você possa derramar sobre a vida de outros também, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, te agradecemos por cada vida aqui neste lugar, Pai. Nós entendemos a Tua palavra, Senhor, que quando nós colocamos a nosso coração, a nossa oferta, o nosso bolso diante de Ti, como quando nós não colocamos o nosso coração nas riquezas, mas entendemos que nós estamos aqui para sermos mordomos Teus, Pai. Entendemos que estamos aqui para abençoar vidas, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que as janelas do céu se abrem, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor prospera aquilo que nós estamos fazendo. Então eu quero clamar pela vida de cada servo Teu nessa noite. Quero pedir a Deus que o Senhor possa abrir portas de emprego, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir porta onde não tem. Deus, que o Senhor possa abrir promoções no trabalho dos Teus servos. Que Tu, Deus, possa prosperar o negócio dos Teus servos, Senhor. Que aonde eles puserem a mão, possa prosperar. Manda clientes para os Teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. De tal forma que eles digam assim: não estou dando nem conta, vou ter que arrumar mais gente. E que eles possam ser canal de bênção para muitas e muitas outras pessoas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aquele que entrou aqui falando: Deus, tá difícil lá em casa, Senhor, eu não sei o que fazer, Pai. Deus, a Tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Assim como o Senhor supriu na minha vida, na vida da minha família, quando nos momentos mais difíceis, que o Senhor possa mandar a provisão na casa dos Teus servos, e que eles possam testemunhar aqui, ó Deus, aquilo que o Senhor fez na vida deles, para a honra e para a glória do Teu nome. E que, Senhor, tudo que entra nesse altar, nós consagramos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos usar da melhor maneira, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meus amados. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode se assentar. Quero chamar aqui nessa noite um grande amigo, Pastor Márcio Miranda. Meu padrinho de casamento, ele e a Maria Paula, aquele casal ali abençoado, onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Meu namoro com o Flávio começou lá na casa deles. A gente fala que a Paulinha é Cupido. Vou convidar o pastor Márcio a vir à frente. Hoje temos aqui nos visitando meu irmão, a Ayla, a Miriam, o Lucas. Estávamos com saudade, está ali escondido. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Não? Glória a Deus. Amém. Vou pedir para você estender as suas mãos nessa noite, para que nós possamos orar pela vida do pastor Márcio, amém? Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a vida do Teu servo, Pai. E Deus, queremos clamar para que o Senhor possa usá-lo com sabedoria e graça, Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, Deus. Que nossos ouvidos estejam abertos, conectados em Ti. Em nome de Jesus, tira tudo que possa nos dispersar nessa noite. Que, Senhor, nós possamos estar inteiramente ligados no Senhor. Usa, Senhor, o Teu servo com intrepidez, com ousadia. Nós Te agradecemos por ele, pela sua esposa. Que o Senhor venha visitar a sua família. Em nome de Jesus, abençoar os seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Veja o que se profetiza. Amados irmãos, boa noite.
muitas emoções nessas 3 horas de viagem de Jundiaí até aqui. Para variar, nós nos perdemos. A gente sempre se perde. Mas Deus achou a gente. E é por isso que nós estamos aqui. E Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês uma palavra que eu entreguei à igreja onde eu sou pastor, lá em Jundiaí, no culto de missões, não é? A história de um homem levantado por Deus para liderar uma missão impossível, porque Deus gosta de nos dar missões impossíveis e nos fazer compreender que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E esse sermão que quero compartilhar com vocês a sua base bíblica está no livro do profeta Neemias, no capítulo 1. Livro do profeta Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz-nos assim a palavra: Neemias ora por Jerusalém, a cidade onde está o templo, onde está a casa de oração, onde está a casa de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente, de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e
guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu povo. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê, dá-lhe misericórdia perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro. Esse é um testemunho do profeta Neemias, cujo nome significa o Senhor consolou. Deus tem levantado pessoas, tem levantado líderes, tem levantado filhos do seu povo para ter a missão de consolar os que choram. E ele viveu em um tempo de grande sofrimento, de grande vergonha para o seu povo. Ele tinha uma posição privilegiada. Ele podia fazer de conta, como muitos fazem, que não era com ele. Ele estava bem, comendo do bom e do melhor, numa posição de destaque. Ser copeiro na época de Neemias era diferente daquele que serve cafezinho hoje. Naquele contexto de muito sanguinário, os reis morriam de quê? Por traição ao fio da espada ou envenenados. Portanto, a posição de copeiro era uma posição de confiança, porque como copeiro, o Neemias experimentava tudo que o rei ia comer. Ele era o mestre de cerimônias do palácio. E se tivesse envenenado, ao invés do rei morrer, quem morria era Neemias. Portanto, ele estava no palácio de Suzã, servindo o rei Artaxerxes, que na época era o homem mais poderoso da terra. Era um rei sanguinário, mas gostava dele. Sabe por quê? Porque mesmo os homens sanguinários, quando Deus põe a mão, os servos de Deus acham graça diante desses reis e são beneficiados. E Artaxerxes gostava de Neemias. Naquele contexto de grande pressão, sabe o que acontecia? O rei tinha o sono atormentado. As pessoas que não têm essa paz de Deus que nós temos, elas vivem atormentados. Esse rei era sanguinário, ele matou muita gente. E sabe uma virtude que está em falta na igreja que Neemias teve e abriu portas? Neemias tinha bom humor, fazia bem conversar com Neemias. Neemias era leve, sabe? Neemias era uma pessoa em quem se podia confiar. E Neemias, eu imagino que ele estava sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Neemias chegou lá, chegava no palácio logo de manhã, o rei já devia estar angustiado, alguém quer me matar, quem eu vou matar hoje? E Neemias devia chegar entoando um cântico novo ao Senhor. Neemias devia chegar com aquele amor que só Deus tem no nosso coração, que transforma toda e qualquer cena do mal
Neemias tomou uma atitude. Ele fez a oração. Primeira coisa que ele fez quando soube da notícia da miséria do seu povo, da miséria dos seus irmãos, ele chorou. Mas ele não foi um chorinho de crocodilo, sabe? Ele se derramou na presença do Senhor e começou a jejuar, começou a clamar. Clamar é chorar de dor na presença de Deus, interceder com todas as suas forças. E aqui há alguns dias, nós estamos falando de 4 meses, 4 meses jejuando, para começar. Ele não se conformou com a miséria do seu povo. Nós temos que repreender isso. Nós não estamos falando do Brasil, mas poderia ser. Neemias se posicionou como povo, líder levantado por Deus para libertar o seu povo. E foi assim que ele adiou: Deus, eu posso até morrer, mas da mercê, eu sei que a gente é culpado, eu sei da minha capivara, nós somos pecadores mesmo, nós não estamos reclamando da justiça do Senhor para esse castigo, mas eu te peço, eu sei que tu tens uma aliança conosco, eu sei que tu tens a tua lei que foi entregue a nós por Moisés, portanto, eu só peço misericórdia. Deus, eu vou tomar uma atitude, dá mercê a mim perante este homem, porque se o rei interpretar mal o meu pedido, eu vou ser assassinado ali mesmo, decapitado, né? Eles adoravam cortar pescoço, e ele foi com medo. Você pensa que apesar do rei gostar dele, ele estava tranquilo? Não, ele foi com medo, ele clamou a Deus: misericórdia, eu tenho que fazer alguma coisa. E o povo de Deus precisa resgatar esse senso de urgência. Nós temos que fazer alguma coisa. A casa de Deus, o templo está largado, a glória de Deus, tudo que está lá dentro foi roubado e levado para o templo de Dagon, um ídolo da Babilônia. As virgens foram estupradas, Pai. Os anciãos morreram cabisbaixos lá na porta da cidade. A fome na minha terra, Deus, como posso suportar isso? A fome é tão grande que as mulheres estão sorteando para decidir o filho de quem elas vão comer na janta. Tem um livro na Bíblia só de lamentações sobre este momento nefasto da história. E essa barbárie está acontecendo hoje no Brasil, na nossa pátria, o país mais rico do planeta. E a gente não pode se conformar. Temos que tomar uma atitude. Primeiro, orar. Segundo, chorar pelo pecado nacional do qual nós fazemos parte. Terceiro, se posicionar e mover céus e terra, né? Fazer um jejum, porque ainda, o que está escrito aqui, ainda que estejamos espalhados pelo mundo que nem gafanhoto, né? Tudo espalhado por aí, largado fora da casa de Deus, nós vivemos um crescimento de desigrejados, pessoas que perderam a fé. Está se cumprindo a profecia
profecia da apostasia dos últimos tempos, sabe? Mas ainda assim, como nos tempos de Elias, como nos tempos de Neemias, há um grupo que não se prostrou perante Baal. Há um grupo que permanece fiel, é o remanescente. Ainda que esfrie, ainda que a igreja vire uma geladeira, o fogo do Espírito Santo está movendo corações como o de Neemias, que não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus, se levantou para missão impossível. Nosso Deus é especialista em impossíveis. Então, esse é o perfil de líder: um homem temente a Deus, uma pessoa digna de confiança, um homem sábio, um homem bem-humorado. O que tem de crente ranzinza na igreja? A gente que é feliz. Eu sou bem casado, tenho uma mulher bonita, eu tenho motivo, rico, ri à toa, né? Cara, 1,40 m, quando fica brava, pula 2 metros. Mas ela me faz feliz, porque é gostoso conviver com ela, até com as ranzinzinhas. A gente, depois de 32 anos de casado, a gente se identifica. Os filhos já foram embora, até gato eu estou aturando lá naquela casa. Preto Joia, Piolha, Flores Bela, e agora o gato do vizinho decidiu mudar lá para casa. Sassamutema e também chamam de saidinha, né? Saidinha de banco, o gato. E o outro é o Frajola. Quem que aguenta 5 gatos e um cachorro? Hoje quase não chegamos. Fomos invadidos pelas maritacas. Chamamos o seguro. A casa corre risco de pegar fogo. Mas é muito divertido. Divertida a nossa. E a gente é bem-humorado. E o que acontece? O nosso bom humor, a nossa alegria, que é a nossa força, que vem do Senhor, às vezes ela incomoda alguns ranzinzas da igreja que tomaram giló na mamadeira e são pessoas amargas. Nós não podemos ser ranzinzas. Deus tem senso de humor. Se Deus não tivesse senso de humor, o nome do filho da promessa não se chamava Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Ela riu da promessa de Deus. Está me entendendo? Deus quer nos ver sorrindo. A gente que não é tão bem apessoado, com um sorriso no rosto, fica melhorzinho, né? Dá uma aliviada na tensão, né? A gente que é meio sem recheio. Então, amados, Neemias era assim, ele era sorridente, apesar dos problemas, porque a alegria dele era de Deus, isso contagiava todo lugar que ele ia. E o rei, e isso abriu portas para ele, sabe por quê? Porque o rei percebeu que no dia de festa, era dia de aniversário lá da cidade de Suzã, que está vendo com você, Neemias, você não é assim, que você está tristinho aí? Sabe, isso abriu portas. O nosso bom humor abre portas. Amém? Então, sorria. Tem lá, Jesus te ama. Sorria, você está sendo filmado. E nessa condição, morrendo de medo, mas assim, né, o rei falou: e aí, Neemias, o que está rolando? Está triste? Olha, rei, vou mandar real para o senhor. Estou triste. Como eu poderia estar feliz se o meu povo, a minha parentela, a minha casa, a casa de meu pai está em miséria? Porque os que foram para a Babilônia foram os que tinham alguma formação, não foram como escravo. Daniel, não, eles eram elite, eles tinham uma inteligência muito maior do que o povo de lá e foram para ensiná-los a sabedoria que vem do alto. Os jovens
lá, penduraram os seus violões, sabe, lá no Salmo 137, eles tiveram que conviver com o escárnio, com a gozação, né? E eles ficaram tão tristes que penduravam seus violões, seus instrumentos, nos salgueiros à beira dos rios de Babilônia. E eles sofriam a zoeira, porque aqueles que os oprimiram, que os escravizaram, sabe o que eles fazem? E aí, canta um cântico da igreja canta um cântico lá do templo. E lá no Salmo 137 está escrito que como poderíamos entoar um cântico estando longe da casa de Deus? É a mesma coisa que o crente que apostatou da fé, e lá os caras cantam. Quando eu era jovenzinho, o hino que eles tiravam sarro era: aleluia, irmão, glória, glória, aleluia. Eles sabem, e era uma zoeira. E isso é muito sério para nós, porque Jesus vem vencendo, sim. Com Jesus nós somos maioria onde quer que nós estejamos, e ninguém poderá nos resistir enquanto estivermos cobertos pela obediência a Deus. Nós não nos guiamos por vista. E Neemias falou para o rei: rei, estou triste, o que você pode fazer para me ajudar? O que você quer, Neemias? O senhor quer saber mesmo o que eu quero? E ele tremia mais: agora que eu morro, se o senhor não me livrar, eu morro agora. Eu queria uma licença para voltar lá em Jerusalém. De quanto tempo? Não sei, até acabar. Outra coisa, eu preciso reconstruir os muros. A cidade está vulnerável. Lá na cidade só ficaram os velhinhos, que não conseguem mais trabalhar, aqueles que não têm instrução, aqueles que são pobres, não é? As mulheres de idade. Ou seja, e ainda assim o inimigo vai lá e ainda rouba o pouco que eles fazem. E eles estão passando miséria. Eu preciso dar um jeito nisso. Tá bom, Neemias, o que mais você quer? Ah, rei, não sei se devo falar, mas pronto, falei. Eu preciso de gente para me ajudar a construir o muro, porque lá não tem ninguém especializado. Eles ficaram jogados lá para morrer. Sabe o Cariri, no último pau de arara? É isso aí. Tá bom, eu vou fazer cartas para os meus governadores e você vai ter, e vou liberar uma galera para ir com você. Escolha. E o que mais você quer, Neemias? Ah, eu também não tenho dinheiro para o material. É? Pois eu te dou. Eu sou o homem mais poderoso da terra, e eu gosto tanto de você que eu vou te dar o material. E o que mais você quer, Neemias? Agora que eu vou morrer, eu quero salvo-conduto, porque a estrada para chegar lá no lugar é complicada. Complicada que nem a estrada que eu passei para chegar aqui. Não tinha o que fazer, o carro não cabia na rua. E veio os vizinhos, veio um cara, Deus mandou um guarda de trânsito sem farda lá para abrir o caminho. Os carros deram ré e nós passamos. Mas eu achei que não ia passar. Mas eu pedi a Deus, que eu chegue lá na igreja. Foi o que ele pediu. E o rei deu. E esse Neemias era a única pessoa que ele confiava naquele palácio. E ele foi. Ou seja, a missão impossível era reconstruir o muro, restaurar a dignidade do seu povo, tirar a corrupção. Você acha que isso é possível no Brasil? Tem jeito ou não tem? Ah, o povo está dormindo. Tem jeito ou não tem?
sararei a vossa terra. Essa foi a missão de Neemias. E o Deus de Neemias é o nosso Deus. Então tem jeito, começa de nós. Começa da gente chorar aos pés do Senhor contra as injustiças. E foi o que Neemias fez. Essa era a missão impossível. Deus já começou a tornar possível a missão impossível. Ele foi com tudo. Mas você sabe que todas as vezes que o povo de Deus se levanta e abraça de coração a missão impossível que Deus coloca diante de si, o inimigo se levanta também, ele fica furioso. E tinha 3 caras, tá perto do carnaval. Um era Sambalate, o outro era Gesem, e o outro, eu esqueci o nome, eram 3, Tobias, Gesem, Sambalate e Tobias. Não sei o que quer dizer, mas não deve ser coisa boa não. E eles se levantaram. Primeiro eles começaram zombando. É por isso que no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o inimigo é zombador. Eles começaram dizendo: esse muro que eles vão fazer aí, se jogar uma raposa lá, vai cair o muro. O outro falou assim: isso não vai dar em nada, não tem jeito. Aí Neemias falou: eu te repreendo, eu te repreendo, porque se Deus está conosco, vamos fazer a obra. E aquilo que eles falaram para desanimar, sabe o que aconteceu? Deu mais impulso, porque o povo respondia ao trabalho. E hoje está difícil achar gente para trabalhar. Jesus bem falou: grande é a seara e poucos os ceifeiros. Mas os que estavam com Neemias eram fiéis. E o muro se completou. Em Neemias 4:3, porque o povo era bom de serviço, o muro se completou. E os zombadores foram calados. Outra estratégia também foi distrair o Neemias com coisas que ele não devia. Aí, Neemias, para a obra aí, vem tomar um cafezinho. Eu não tenho tempo para conversa fiada. Por que eu pararia a obra do meu Deus para ir conversar com vocês? E não foi. Aí eles ficaram furiosos, porque o Satanás, quando a gente diz não, aí ele fica pego. E sabe o que aconteceu? Aí eles já não podiam mais argumentar. Aí eles queriam matá-los. A obra foi mais difícil, mas deu mais gosto pela dificuldade. Sabe o que é você construir um muro com a colher de pedreiro, a pazinha aqui na mão e a arma no outro? Foi dia e noite sem parar, porque de dia, como no deserto, ia uma nuvem protegendo do sol, e à noite a luz protegia dos tropeços da noite, que eu quase tropecei aqui, né? Então, amados, Deus, não existe Deus como o nosso, que trabalha pelo seu povo dia e noite, que trabalha por nós enquanto a gente dorme. Só que um adendo aí, depois de ter trabalhado, porque tem gente que só dorme, né? Quando Jesus voltar, vai dizer assim: que sono, já voltou Jesus. As virgens nécias, sabe? Sabe o que é dizer nécio? Desprovido de inteligência. Na linguagem popular é burro mesmo. As virgens burrinhas, né? O eterno sono não tem óleo. Empresta o óleo aí. Não, senão vai faltar para mim. Sabe? A gente tem que vigiar. Então, enquanto um estava trabalhando, a retaguarda vigiava, e a obra saiu porque o povo era bom de serviço.
Sabe por que a obra saiu? Porque para Deus não há impossíveis. Sabe, reconstruir um muro destruído e restaurar a alegria da cidade de Jerusalém, por amor a Deus e ao seu povo, essa era a missão. Havia grande oposição do inimigo, mas ninguém mais ouviu falar em Sambalate, ninguém mais ouviu falar em Tobias, ninguém mais ouviu falar em Gesem. Mas Neemias é um exemplo de resiliência, de resistência às influências ruins do meio. Até hoje é uma vida inspiradora. Ele já morreu há tanto tempo, mas as obras dos justos o seguem. Neemias foi bem sucedido porque o Deus do impossível era com ele. Esse não é o jeito presbiteriano. Eu não prego assim na minha igreja. É mais sorveteriano. Mas eu digo para vocês, se o Deus do impossível for com a gente, o nosso inimigo já está debaixo dos nossos pés. Sabe, por uma palavra só ele cairá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus, no Senhor. E é isso que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês. O Neemias foi uma grande zebra. Sabe por quê? O Neemias pertencia a um povo dominado por Artaxerxes. Logo ele era inimigo. Ele era pior que Nabucodonosor, porque ele destruiu o reino de Nabucodonosor. E Neemias, de escravo, de povo dominado, foi só Deus, que ninguém vai botar uma pessoa de um povo dominado na condição de Neemias, de copeiro do rei, de mestre de cerimônias, de primeiro-ministro. Um escravo virou primeiro-ministro. Foi Deus que abriu essa porta. E nós já tínhamos visto esse filme antes com José do Egito, não é? Porque Deus tem prosperidade para nós na obediência à sua palavra. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Você crê? Eu estou carente desse grito pentecostal. Você está me entendendo? Coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Em Deus faremos proeza. Nós temos que esconder essa palavra no nosso coração. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer a gente como um vulcão, como rios de água viva. Essa palavra vai frutificar e nós vamos fazer história. Que tempo esse que a gente está vivendo? Você dá bom dia para alguém, vem um caminhão de melancia de uma pessoa chorando. Os mendigos se multiplicam. Eu moro na cidade mais rica do estado de São Paulo. Depois, per capita, Jundiaí é muito rico. Lá não tem desemprego. Mas tem um mendigo em cada esquina. Os ladrões assaltaram a igreja essa semana. Pela terceira vez em menos de um ano. Tem gente mendigando com um colar que tem um cachorro pendurado. Nós não podemos nos conformar com isso. As drogas se multiplicam, está tudo errado. Mas a gente tem um trabalho que chama Só Pão, Chamamos as profissionais do sexo lá para a igreja. E está começando a chegar essa galera numa igreja
ultra, super ortodoxa, xiita, que não está aberto, torce o nariz para essas coisas. Mas Deus me mandou para lá. E eu sou da periferia, gente. Sou pretinho, filho nordestino, e morei em Diadema, ali no Jardim Caema, né? Como é o nome do lugar lá? Jardim das Nações. Lá o babado é forte. Aqui também é outra quebrada ali do lado do Marilene. E sabe o que acontece? Tem gente que está incomodada. Mas os ladrões roubaram a igreja. E nós estamos orando. Eu estou trabalhando. Eu achei que eu trabalhava muito nas firmas, né? E estava com medo de ser pastor período integral, por causa do ócio. O que eu vou fazer o dia inteiro? Vou ficar rezando? Eu nunca trabalhei tanto. E Deus é tão maravilhoso. Deus está quebrando paradigmas. Nesse fim de semana vieram 2 bichinhas, um casal de homens, ou de homos, um engenheiro e um professor. Eles foram tão tocados pela palavra que eles pediram: eu quero ajudar. E eles têm: eu quero ajudar, me dá o Pix, né? É isso, Deus está abrindo portas, as pedras estão clamando. Então é isso, o impossível já está acontecendo, você crê? A situação da sua vida, né? Flavinha está trabalhando, né? Foi um período difícil, casou desempregado, é só louco, ou é louco ou é crente, né? Casou já desempregado. A Luciana é a filha que eu não tive, né? Eu chamava ela de Bispinha. E a Bispinha deu trabalho. Mas olha, passaram-se anos e a gente nunca se separou. Sabe por quê? Porque Deus faz as coisas para durar. A nossa comunhão é para sempre. Os nossos louvores são para sempre. O ministério pastoral vai acabar, mas o louvor, você que não gosta de louvor, vai para outro departamento, ou então vai para o céu dos presbiterianos, porque sabe, lá vai ser rock and roll, lá vai ser acelerado, porque nós temos motivos para louvar a Deus, irmãos. Os reis da terra não somente concedem o pedido que nós já pedimos a Deus, como eles se sentem fortalecidos com o nosso testemunho. Neemias não entrou lá na orelhada, houve uma preparação de jejum, de oração, um plano de ação, montou equipe e foi para a vitória. Ele teve foco na missão. Sabe, essa missão impossível é um legado bíblico para nós. Uma igreja em missão. Lá naquele lugar distante, como é que vocês falaram o país lá? Guiné-Bissau. Vocês sabem onde é Guiné-Bissau? Todo mundo sabe onde é Guiné-Bissau. Vocês sabem a condição de vida em Guiné-Bissau? Não é fácil, né? E o mundo está assim. Mais de 11, já falam em 14 mil mortos na Turquia e na Síria. A Síria já é sofrida pela guerra, né? Aí veio o terremoto e a terra ainda está tremendo, não para, está perto do carnaval, a terra está balançando lá e está morrendo muita gente. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu não sei se vocês viram essa cena, mas eu virei suco, né? 2 crianças abraçadinhas ali, o prédio caiu, a mais velha falando para calma, Ele vai nos salvar. Aquilo é Deus falando, sabe? O
olhar de uma criança daquela tragédia. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo. Jesus está às portas. Ele já está chegando. A gente fala, Maranata, a hora vem. Mas nós temos que nos lembrar que antes da chegada dele vem a grande tribulação. Vem muito sofrimento que só foi abreviado, só vai ser abreviado por amor à igreja, que não aguentaria. Deus sabe da nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso Ele abreviou esses dias por amor. E Ele virá nos buscar. Nós encontraremos com Ele nos ares, nos céus. Isso é tremendo, vai ser o grande evento. E os demônios tremem, e Sambalate treme, porque ninguém é melhor do que nós todos juntos, unidos. Então, amados, é por isso que essa mensagem da missão impossível é tão importante para nós. Diante das impossibilidades do nosso tempo, nós podemos contar com o Deus do impossível, que nos convoca, nos capacita para a grande missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando os convertidos, não convencidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O inimigo sempre vai estar presente, tentando atrapalhar a obra com suas conspirações, suas tentativas de roubar, matar e destruir, mas ele já está debaixo dos nossos pés, pois maior é Deus. Portanto, eu quero concluir convocando todos nós, todos os que estão aqui, a manter o foco na missão, pois o tempo urge. Basta cada dia o seu mal. Está difícil. Às vezes parece que o mal dominou, que o mal venceu. Somos tentados, somos pressionados. Mas a palavra de Deus é clara: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E o nosso bem maior é Jesus Cristo, o mediador da nova aliança eterna. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. E outra coisa, se você passa por uma breve e momentânea, que parece infinita provação, saiba que Deus está operando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Para Deus não tem essa palavra, não tem jeito. Se tem alguém que pode levar a palavra de esperança, é a gente. O povo anda cabisbaixo. Vocês observam na rua? O povo está assim, está reclamando. Aí diz que a culpa é do PT, a culpa é do Bolsonaro. Teve irmã que fez uma carta de renúncia na igreja porque a outra irmã era petista. E eu não estou falando de uma pessoa assim, coitada, não teve o discernimento. Eu estou falando de uma empresária, uma dentista, o maior dízimo da igreja, e o seu marido, um grande atacadista de produtos agrícolas. Renuncio à igreja porque a irmã é petista. Eu falei, amém, é melhor você renunciar mesmo. Não dá nem para dizer vai com Deus, né? Tchau. Não vamos. A igreja está acostumada com o ministério pirulito, lambendo as pessoas. O culto é para Deus, a nossa vida é para Deus. Nós estamos na igreja para servir a Deus. Neemias construiu um muro que, no sentido espiritual, é a proteção da cidade de Deus. São as orações, aqueles 4 meses.
E nós temos que manter o foco. Esse pessoal que não quer nada, Deus está dizendo, vai ser com ou sem você. Mas vai ser. Porque Deus já determinou que Deus do impossível levante você para as missões impossíveis do nosso tempo. Leva no teu coração o nome de Jesus. É só Ele. Para onde iremos nós? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde correr. Nós vamos correr para Deus. E vale a pena. Amém? Que Deus vos abençoe, né? Eu tô carente também. Eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu tô carente de rir um pouco. E eu falei de coisas sérias, né? Mas eu não posso sair daqui sem uma piadinha que me ocorreu. Lulu, pega a mala. Um pastor presbiteriano foi pregar numa igreja pentecostal. E as irmãs ali, né? Os irmãos, será que ele vai falar em línguas? Será que ele vai falar em línguas? E todo mundo ali orando. Daqui a pouco ele pegou a mala. E a mala ia caindo. E ele pegou. Aí ele falou, essa mala cai. Toda a igreja gritou, aleluia, aleluia. Rir é o melhor remédio. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado por vocês me aturarem. Deus abençoe. Amados, presta atenção. Você sabe o que me chama mais atenção nessa história? Que foram 120 dias orando e jejuando para uma reconstrução de 52 dias. Me ensina uma linda lição essa história, de que nós devemos passar mais o nosso tempo orando, buscando, jejuando, clamando, porque a obra das mãos é em pouco tempo, é poucos dias, mas a hora que isso aqui vai para o chão, as coisas acontecem, porque primeiro tem que acontecer lá, para depois acontecer aqui. Isso me chamou a atenção. Já há um bom tempo que eu tenho isso no meu coração, pastor. 120 dias orando e jejuando para uma reconstrução de todos os muros, as casas, os portões. 52 dias. Há quanto tempo você está orando e jejuando? 10 dias, 12 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses? O tempo que você passa com o Senhor, os dias que você passa com Ele, as horas que você passa com Ele, vão ditar o quanto de tempo você vai ter que trabalhar para reconstruir aquilo que está derribado. Amém? Vocês creem nisso? Quanto mais tempo de joelhos em oração, menos tempo de trabalho na terra. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Pastor, quero deixar aqui